Olá, estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e agora nós vamos ver física. O tema de agora serão as operações matemáticas envolvendo vetores. Soma, subtração, multiplicação de um número por um vetor e projeções. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para saber sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Agora, quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, conheça a minha plataforma em fisicacondouglas.com. Agora vem comigo! Você já deve ter reparado que nos nossos estudos de cinemática usamos algumas setinhas, só que elas estavam todas sempre numa mesma direção, podendo mudar o sentido para um lado ou para o outro. Douglas, eu fiquei confuso com essa história de direção e sentido. Direção é a reta, e esta reta pode apresentar dois sentidos, ou para um lado ou para o outro. Então não se esqueça de que toda direção apresenta dois sentidos possíveis. A partir de agora, nós vamos trabalhar com o espaço tridimensional. Calma, estou brincando. A gente vai estudar o bidimensional porque é mais simples. Já pensou na tela a gente representar tudo em 3D? X, Y e Z ia ficar complexo. Mas tudo aquilo que a gente aprender nas direções x e y, bidimensional, vai valer também para quando você tiver a situação em 3 dimensões. Vetor é um objeto matemático que traz 3 características. O módulo, também chamado de intensidade ou de valor. Então, quando a gente fala do módulo de um vetor, a gente está falando de um valor que ele tem, um valor numérico, certo? Ele também vai apresentar direção, que seria a reta onde a seta vai assentar, e também o sentido. Não se esqueça de que toda direção tem dois sentidos possíveis. Veja que a gente vai representar o vetor por meio de uma seta, que é o que nós chamamos de um segmento de reta orientado. Vamos desenhar para ficar mais fácil de entender. Toda seta está contida numa reta. Veja, um segmento de reta. A reta na qual nós vamos desenhar a seta, que por sua vez vai representar o vetor, é chamada reta suporte e vai representar a direção do nosso vetor. O comprimento do segmento que nós vamos utilizar para desenhar a seta é o que nós chamamos de módulo do vetor. E a ponta da seta vai representar o sentido. Veja que eu poderia ter colocado nesta direção, nesta reta, a seta ou para um lado ou para o outro. Daí a ideia, toda direção tem dois sentidos. Nós vamos, se estivermos tratando de um vetor, vamos chamar este vetor de V. Nós não vamos poder escrever apenas uma letra V. Nós vamos ter de indicar que se trata de um vetor. E para isso, nós desenhamos uma pequena setinha aqui sobre a letra V. Isso significa vetor V. Douglas, e como é que eu vou fazer a diferença entre eu estou falando do meu vetor V ou do tamanho do vetor V? Seguinte, quando nós estivermos falando do vetor que tem módulo, direção e sentido, nós vamos representar assim. Quando nós estivermos falando do comprimento do segmento, nós vamos chamar de módulo do vetor V, ó, desse jeito, colocando dessa maneira. Ou alguns autores colocam apenas o V, sem nada. Este módulo, intensidade ou valor, autores de livros de matemática também chamam de norma do vetor. Já vi esse nome, mas no ensino médio a gente não costuma ouvir demais. Então estão aí as características dos vetores. Posição é um vetor, velocidade é um vetor, aceleração é tudo vetor. O que no nosso estudo não é vetor é o tempo. Os intervalos de tempo são uma grandeza escalar. Não existe direção nem sentido para o tempo. O tempo apenas vai crescendo em valor numérico. Isso é o que a gente tem a respeito do tempo. Nós vamos agora estudar a soma de vetores, mas para que você entenda conceitualmente, eu vou fazer isso te explicando por meio da ideia da força resultante. Suponha que uma pessoa pegue esta caixa e a puxe com uma força F1.
No mesmo instante, uma outra pessoa puxa com uma força F2. A pergunta é: para onde esta caixa vai? A gente usa comumente uma estratégia geométrica chamada regra do paralelogramo. E assim, traçamos uma reta passando pela extremidade da força F2, paralela a F1. E depois fazemos a mesma coisa em relação ao F1. Como assim? Nós vamos traçar uma reta paralela ao F2, passando pela extremidade de F1. Pronto, acabamos de representar um paralelogramo. Nós traçamos agora a diagonal do paralelogramo a partir aqui do encontro das duas forças. Este vetor aqui é chamado vetor força resultante. A gente matematicamente diz que este vetor força resultante é igual ao vetor força 1, F1, mais o vetor força 2. Douglas, então isso quer dizer que se esse vetor aqui tiver um tamanho de 4 unidades, e esse daqui tiver um tamanho de 3 unidades, este aqui vai ter 7? Não, você pode pegar uma régua que você vai ver que esse aqui muito provavelmente deve ter um tamanho em torno de 6 unidades. Então, cuidado! O fato de eu dizer que a soma dos vetores acontece desta forma, então o vetor força resultante é a soma de F1 mais F2, isso não quer dizer que o módulo, ou seja, o tamanho do vetor força resultante, seja igual ao tamanho de F1 mais o tamanho de F2. Você não pode garantir isso. Isso acontece se os vetores tiverem mesma direção e mesmo sentido. Mas neste caso, eles estão diferentes. Para que você tenha uma ideia da geometria envolvida, o módulo da força resultante vai ser a raiz quadrada de módulo de F1 ao quadrado mais o módulo de F2 ao quadrado mais 2 vezes o módulo de F1 vezes o módulo de F2 vezes o cosseno de θ, onde o θ é o ângulo formado entre as duas forças, ou melhor, entre os dois vetores. Mas e se nós tivéssemos mais de 2 vetores sendo somados? Como fazer? Vamos agora para a ideia do deslocamento resultante e a soma de vetores. Se eu te disser que fui 4 metros para o norte e 3 metros para leste, você saberia me dizer qual foi o meu deslocamento resultante? Você poderia utilizar a mesma estratégia que utilizou nas forças, usando a regra do paralelogramo. E foi o que eu fiz aqui. Mas existe uma outra forma de se chegar ao mesmo resultado. Na biologia, nós dizemos que o vetor leva a doença de um indivíduo a outro. Veja o mosquito vetor da dengue, o Aedes aegypti. Mas aqui na física, vetor leva de um ponto do espaço a outro ponto do espaço quando a gente vai estudar a geometria. Então veja, se eu tenho 2 deslocamentos, o deslocamento 1 e o deslocamento 2, eu posso fazer da seguinte maneira. Pego um ponto inicial A para começar o meu estudo. Daí, vou utilizar o vetor D1, que será representado a partir do ponto A. Pronto, ó, o mesmo vetor, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Este vetor D1 me leva do ponto A até um outro ponto, B. Agora, a gente vai para o segundo deslocamento, com o vetor D2. O vetor D2 vai me levar agora do ponto B até o ponto C. Pronto! E agora, professor, como é que eu encontro o vetor resultante, o deslocamento resultante? É aquele que te leva direto da posição inicial aqui A até a posição final C. O interessante desta técnica, chamada técnica do polígono, é que nós podemos somar, neste caso, quantos vetores quisermos. No caso da regra do paralelogramo, vamos escrever paralelogramo. A gente só pode somar de 2 em 2. Usando esta nova regra,
que a gente tem aqui, que é a regra do polígono, nós podemos fazer esta soma com quantos vetores quisermos. Vou te dar um exemplo. Se tivermos mais de 2 vetores, aqui o vetor D1, D2 e D3, a gente vai fazer a mesma coisa. Desenho o vetor D1, em seguida o vetor D2 e em seguida o vetor D3. E o que vai ser o vetor deslocamento resultante, que é a soma dos 3 deslocamentos, é o que liga do início ao fim. Nós vamos poder dizer aqui que o vetor deslocamento resultante, neste caso, é o vetor D1 mais o vetor D2 mais o vetor D3. Esta é a soma vetorial. Cuidado com esta definição. 2 vetores são iguais se e somente se tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Vamos a um exemplo. O A e o B têm a mesma direção e o mesmo sentido, mas olha o tamanho do B, olha o módulo do B. É diferente do módulo do A. Isso quer dizer que o vetor A é diferente do vetor B. Você fala, Douglas, é lógico. E o A e o C? Eles têm o mesmo tamanho, a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Logo, o vetor A é diferente do vetor C. Vamos observar agora o D. O D tem o mesmo tamanho, mas as direções são diferentes. Um é diagonal, o outro é horizontal. Poxa vida, então o A é diferente do D. Douglas, me falta só o E. O A é igualzinho ao E, porque tem o mesmo módulo, a mesma direção e também o mesmo sentido. Então, o vetor A é igual ao vetor E de elefante. Vetor oposto e vetor nulo. O que é um vetor oposto? Vetor oposto é aquele que tem o mesmo módulo, a mesma direção, mas tem o sentido oposto. Olha como é bem fácil de você lembrar. Se esse aqui é o vetor V, o vetor oposto ao V, vou até aproveitar para copiar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui este segundo vetor, que vai ter o mesmo módulo, a mesma direção. Veja, são paralelos, mas eles vão ter sentidos opostos. Eu vou vir aqui e vou simplesmente trocar o sentido. Este é o vetor oposto e a gente o representa colocando um sinal de menos, menos V, vetor oposto ao V. Douglas, e o que é um vetor nulo? O vetor nulo é aquele que a gente obtém quando soma o vetor V com o seu oposto, V com menos V. Como assim? Vamos fazer esta soma? Vamos pegar aqui um ponto A e, a partir dele, vamos representar aquele vetor V. Isso nos leva ao ponto B. Agora, vamos pegar o vetor menos V e continuar este nosso passeio. Veja onde isso vai dar. Ops, retornamos ao ponto A. Isso quer dizer que a soma do vetor V com o vetor menos V dá o vetor nulo. É o mesmo que não sair do lugar. Nosso próximo passo será o estudo do produto de um número por um vetor. Mas o que o produto te lembra? Pense no número 3, mais 3, mais 3, mais 3. É difícil você repetir soma várias vezes escrevendo. Existe uma estratégia que é o produto, para que você consiga repetir esta soma quantas vezes quiser. Então, a gente diz que isso são 4 vezes 3. Da mesma forma, nós vamos utilizar essa ideia com os vetores. Se eu somar o vetor V com ele mesmo 3 vezes, eu tenho o vetor 3V. Entendeu? Quais as características? Mesma direção e mesmo sentido a gente está vendo aqui. E o tamanho é 3 vezes o tamanho do V. Douglas, e se eu multiplicasse por um número negativo? Você vai observar que se você multiplicasse por menos 3 ao invés de mais 3, você estaria apenas trocando o sentido. Assim, nós podemos criar uma série de regras
para que você generalize este produto para qualquer situação. Seja o vetor P o produto de um número n pelo vetor v. O módulo de P será igual ao módulo do número n vezes o módulo do vetor v. A direção do vetor P será a mesma direção do vetor v. E o sentido? Aí depende. Se esse número n for positivo, é o mesmo do vetor v. E se este número n for negativo, o sentido oposto ao de v, como nós vimos no exemplo. Vem pensar aqui comigo. E a subtração de vetores? Você pode pensar na subtração e relacioná-la ao vetor oposto. Olha só, subtrair é o mesmo que somar com o oposto. Por exemplo, eu tenho um vetor R1 e um vetor R2. Lembra daquele negócio do delta, da variação de alguma coisa? Delta não é o final menos o inicial? Então vamos dizer que o delta R seja o R2 menos o R1. Então eu posso escrever que o delta R é o vetor R2 somado com menos R1, o oposto de R1. Aqui eu representei os vetores R2 e menos R1 a partir de um mesmo ponto para fazer uso da regra do paralelogramo. Se eu somar o vetor R2 com o vetor menos R1, o resultado será esta diagonal. Esta diagonal corresponderá ao nosso vetor ΔR. Douglas, e se eu quiser utilizar a outra estratégia, aquela estratégia do polígono, você escolhe um ponto A, desenha um vetor, depois desenha o outro e você acaba chegando ao ponto C. O seu vetor ΔR é este vetor que liga direto da posição inicial que você escolheu até a posição final. Este aqui é o nosso vetor ΔR. Observe que acaba dando o mesmo resultado, fazendo por um método ou pelo outro. Ainda bem, né? Agora vamos a uma outra situação. Vou te dar uma outra estratégia para conseguir obter este tal deste ΔR. Agora nós vamos manipular a matemática. Se ΔR é R2 menos R1, eu posso passar este R1 para o outro lado. Observe que se eu somar então R1 com o tal do ΔR, tem de dar o R2. Você fala, Douglas, mas isso é lógico. Vamos fazer uso disso agora. Estou aqui com o vetor R1 e com o vetor R2. Se eu somar o R1 com alguma coisa, o resultado deve ser o R2. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, um certo ponto A. E bem ali eu vou ter um ponto B. Se eu somar aqui com algum outro vetor o meu R1, o resultado tem de ser o R2. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o R2. Que vetor, se eu somar com o R1, vai me dar como resultado R2? Aquele que me trouxer até este ponto C. Este vetor, bem aqui, é o vetor ΔR. Observe a tal da regra do polígono. Se você somar este R1 com o ΔR, observou? Você vai ter o R2. Então quais são os passos para eu encontrar o ΔR? Você sempre vai colocar os dois vetores aplicados ao mesmo ponto. Então você coloca aqui o vetor V1 e o outro vetor, sei lá aqui, V2, e liga direto do inicial ao final. Do 1 para o 2, Pronto. Este aqui seria o vetor ΔV, que você poderia descrever como sendo o vetor V2 menos o vetor V1. Mas Douglas, e se eu quiser saber o tamanho do vetor ΔV? Vem comigo. O módulo do vetor diferença vai ser o módulo do primeiro vetor ao quadrado mais o módulo do segundo ao quadrado menos 2 vezes o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Douglas, eu estou me lembrando aqui da história da soma. Na soma aparecia um mais. É verdade. Quando nós trabalhamos a soma, nós vimos
que aqui aparecia um mais. Quando nós estamos com a diferença de vetores, a gente acaba observando um sinal de menos. A demonstração disso tudo envolve geometria plana. Vamos agora tratar das projeções ou componentes de um vetor. Você observa este vetor V e vê que ele está inclinado, ele está indo para a direita e para cima. Mas ele nos parece ir mais para a direita do que para cima, não é mesmo? Como quantificar isso? Como descrever isso matematicamente? É aí que nós vamos trabalhar com os eixos cartesianos, o eixo x e o eixo y. Douglas, o x sempre tem que ser horizontal e o y vertical? Não, às vezes é conveniente a gente deixar os eixos desta forma. Então, dependendo do problema, nem sempre o eixo x vai estar aqui. Às vezes, a pessoa que elaborou o problema para você resolver deseja que você dê uma inclinada na cabeça para resolver a questão. Mas a gente vai ver o que acontece com os eixos x e y utilizados na situação mais convencional. Quando tiver de virar a cabeça, você vira que o método para resolução continua sendo o mesmo. E agora, representei os eixos x e y acolá para você. E nós temos o ângulo θ de inclinação. Douglas, o que eu vou fazer? Você vai pegar a sombra deste vetor V na direção x. Isso nos daria este vetor bem aqui, que costumeiramente vamos chamar de Vx. Pronto. Isto é a componente do vetor V na direção x. E isto é um outro vetor. Da mesma maneira, nós podemos trabalhar na direção y. E assim, vamos encontrar a projeção, a sombra deste vetor V na direção y. Imagina uma luz vindo daqui, ó, e iluminando este vetor V. A sombra projetada consistiria neste vetor roxo aqui, que nós vamos chamar Vy. Bom, você já deve ter notado bem aqui um triângulo retângulo, não foi? Nós vamos fazer uso das relações trigonométricas no triângulo retângulo a fim de encontrar o tamanho do Vx e o tamanho do Vy. Lembre-se de que quando você for observar o tamanho do vetor, não é do vetor que você está falando, é do módulo do vetor. Bem, então quando eu for calcular o cosseno de θ, vai ser o cateto adjacente, que é o comprimento do Vx, o tamanho do Vx, o módulo do Vx, dividido pelo tamanho da hipotenusa, que é o módulo de V. Colocando aqui o V multiplicando o cosseno, encontramos que o módulo de Vx é igual ao módulo de V vezes o cosseno de θ. Da mesma maneira, vamos trabalhar com o seno. O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos pegar o módulo de Vy e dividir pelo módulo de V. Pronto! Então, o módulo de Vy é igual ao módulo de V vezes o seno de θ. Eu vou te contar um segredo. Quando eu era estudante, para não precisar ficar pensando muito em catetos, eu já colocava assim: o Vx está colado no ângulo θ. Então, ele é o módulo de V cosseno de θ, colado no θ. Já o Vy está separado do θ. Separado? Seno de θ. Agora, cuidado. O vetor V é a soma da componente x com a componente y. Isso quando estamos falando dos vetores. Por outro lado, o tamanho do vetor V. Veja, o módulo do vetor V vai ser a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Adivinha o que você acabou de fazer aqui? Você pode ter dito que usou as fórmulas que nós vimos anteriormente, mas nesse caso nem precisa não. Se bem que se você colocasse aqui que o ângulo formado entre os dois, entre o Vx e o Vy, são os 90 graus, veja, não é aquele θ não, são 90 graus e acabar dando isso daqui. Mas use de maneira mais simples, quando os vetores que a gente vai somar formam 90 graus entre si, a gente usa o teorema de Pitágoras. Enxergou agora, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.
Em muitos problemas, é comum aparecer esta grade aqui e os vetores desenhados nela. Eu vou te trazer uma nova estratégia, que é fazer uso dos vetores unitários I chapéu na direção X e J chapéu na direção Y. Esses dois vetores a gente costuma colocar com um chapéuzinho ao invés de colocar a setinha. Alguns autores colocam a seta, tá? Mas a gente vai colocar o chapéuzinho para indicar que eles são vetores unitários, ou seja, o módulo deles vale 1. Vamos agora às projeções deste vetor V para representarmos este vetor V em função do I e do J. Como nós vamos fazer isso? Este vetor V tem uma certa projeção na direção horizontal, que nós aprendemos a chamar Vx. E vai ter também uma projeção na direção vertical, que nós aprendemos a chamar de Vy. Pronto! Agora, observe que a gente pode dizer que o vetor Vx vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 I chapéu. Olha, se você pegar o I chapéu e multiplicar por 6, dá o Vx. Já o Vy está relacionado ao J chapéu. O nosso vetor Vy vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 J chapéu. De tal maneira que a gente já aprendeu que o vetor V é o vetor Vx mais o vetor Vy. Isso é uma equação vetorial. E eu vou substituir o Vx por 6 I chapéu e o Vy por 8 J chapéu. Nem me venha com essa história de que o I vale 1, o J vale 1, 6 mais 8, 14. Não, não. Eu não posso somar o I com o J de maneira numérica. Não dá, porque são vetores com direções diferentes. Ah, certo. Então aqui acaba a minha definição do meu vetor V. Ele é 6i mais 8j. Douglas, eu queria saber o módulo dele. Aí você usa Pitágoras. Aí você vai encontrar que o módulo do vetor V vai ser igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100. E raiz de 100 vale 10. Então, o tamanho do nosso vetor V é 10. Como eu cheguei aí? Pitágoras. Mas você pergunta, Douglas, e dá para dar algum deles negativo? Vem comigo. Veja que neste caso, o nosso vetor W tem componente na direção x no sentido contrário ao do vetor unitário I. Então, ele não vai ser 4i chapéu, vai ser menos 4i chapéu. Aqui na direção y, ele continua positivo. E ficamos por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito sob medida para você? Acesse meu site e conheça a minha plataforma em fisicacomdouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.